Queridos irmãos, mais uma vez estou aqui agradecendo a Deus por esse momento precioso, participando desse momento ímpar que é estar junto com vocês partilhando da palavra. Uma palavra maravilhosa, uma palavra que não volta vazia e não faz seu efeito. E não volta a Deus sem antes fazer o efeito em nós, não é verdade? E eu quero deixar para vocês essa palavra que, inspirada pelo Espírito Santo através de Paulo, se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1. Ele diz assim: queridos amigos, tendo promessas tão grandes como estas, afastemo-nos de tudo que está errado, quer no corpo ou no espírito, e nos purifiquemos, vivendo em sadio temor de Deus, dedicando-nos somente a Ele. Ou seja, essa palavra aplica-se a nós porque Paulo escreveu para a igreja e nós somos igreja. E é isso que devemos fazer, nos afastar de tudo que não provém da parte de Deus. Aquilo que não é do Senhor, sabe? Aquilo que não se origina, não é oriundo das coisas do Senhor, né? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é bom em todo o tempo, né? Ele nos ama incondicionalmente, nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos, e nós temos essa orientação de Paulo, de Deus através do apóstolo Paulo, né? Nos orientando para que nós podemos nos afastar de tudo isso. Como ele fala aqui, tudo que está errado, seja no corpo, que é templo do Espírito Santo, ou no espírito, nós somos seres espirituais, né? E nos purifiquemos, vivendo em sadio temor de Deus, um temor verdadeiro, sem disfarce, né? E nos dedicando somente a Ele, né? Nós temos que dar toda a glória e toda a honra a Ele, nos dedicando a Ele todos os dias. Esse princípio bíblico deve ser praticado por nós todos os dias, né? E assim a gente vai fortalecer a nossa comunhão com o Senhor. Nós vamos permitir que o Senhor fale conosco, nos instrua. Nós vamos estar com os nossos ouvidos atentos, abertos para os comandos do Espírito Santo, para aquilo que Ele tem para nos mostrar, tem para nos orientar. E também, como consequência, nós vamos estar vivendo uma vida espiritual cada vez mais fortalecida, cada vez mais forte, para quando chegar o dia mau, para quando chegar as investidas do inimigo, a gente já saber o que fazer, a gente saber negar isso, a gente, como o próprio verbo fala, afastemo-nos, ou seja, a gente vai ter a capacidade dada pelo Senhor de nos afastar, porque não é na força do nosso braço, é na força do Senhor, mas temos que fazer alguma coisa, né? E esse é o nosso papel, né? Como aqui Paulo fala, né? Nos afastemos de tudo que está errado, né? E isso implica no pecado, né? O pecado nos afasta do Senhor, né? Nos afasta dos princípios da palavra. E Ele é a palavra, né? E o Senhor Jesus, Ele foi um grande exemplo, Ele é um grande exemplo para nós de obediência, né? De estar sendo guiado pelo Espírito Santo, se afastando de todo o mal. Nós vemos nas tentações que Ele, com a palavra, respondia a Satanás, né? Ou seja, se afastando do mal, né? E cada dia mais em comunhão com o Pai, né, fazendo a vontade de Deus, porque isso é fazer a vontade de Deus. Quando nos afastamos do que é mal e nos purifiquemos, nos dedicando a Ele todos os dias, nós estamos fazendo a vontade de Deus, né, nos aproximando do Senhor cada dia mais. E isso é um exercício espiritual, né? Isso é uma prática que deve ser constante na nossa vida, né? Então eu estimulo você a viver esse princípio, a viver essa palavra, a praticar essa palavra, né? Porque não basta apenas nós recebermos esse conhecimento e ficar apenas como teoria, mas nós pormos em prática, porque é na prática que nós vamos ver o efeito dessa palavra, né? Vamos estar granjeando, vamos estar colhendo os frutos que essa palavra semeada em nós, em nosso coração, vai produzir, porque essa é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para a nossa vida. Então, meus queridos irmãos, eu abençoo vocês em Cristo Jesus, sejam edificados na prática da palavra e que cada vez mais nós tenhamos essa consciência de que nos afastando do pecado, nos dedicando ao Senhor, à palavra dele e praticando, nós vamos ver e vamos provar verdadeiramente essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sejam edificados. A paz.